E amanhã, Vasco e Flamengo decidem uma vaga na final do Campeonato Carioca. Com a vitória no primeiro jogo, o Flamengo tem vantagem do empate. O Vasco, claro, precisa vencer. Aflição, incredulidade. As cenas da última quinta-feira parecem perseguir os vascaínos. Pelo segundo ano seguido, o Vasco foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil, nos pênaltis, o que sempre aumenta o drama. Juazeirense em 2022, ABC em 2023. Ao técnico resta acolher seus jogadores. É um grupo que se doa bastante, que trabalha bastante. Eu sei que nesse momento ninguém quer ouvir isso. As pessoas querem o resultado. Definitivamente não era dessa forma que os torcedores vascaínos esperavam chegar em mais um clássico decisivo contra o Flamengo. Uma classificação para a final do Carioca significaria para esse time do Vasco recuperar a confiança e, quem sabe, esquecer aquela noite frustrante em São Januário. Amanhã, no segundo jogo da semifinal contra o Flamengo, basta o Vasco vencer para avançar. Se a escalação vai ter mudanças, ainda não se sabe. Um dos principais questionamentos da torcida é a saída do Rodrigo do time nos últimos 2 jogos e em como isso impacta nas funções do André em campo, já que sem o Rodrigo, ele acaba jogando como primeiro volante. Não entendo o questionamento em relação ao André, sinceramente. Agora, o Rodrigo vinha bem, com certeza. Mas para botar os dois, alguém tem que sair. Só jogam 11. E aí vai a escolha, vai a leitura do adversário, vai tudo aquilo que a gente vem trabalhando. Quando o Vasco venceu o Flamengo por 1-0, ainda na primeira fase do Carioca, Rodrigo, André e Jair foram titulares. Galarza ganhou chance no meio no primeiro jogo da semifinal do Carioca. Contra o ABC, na Copa do Brasil, Marlon começou jogando. São questões para o Barbieri definir até amanhã. Um clássico com peso importante para tentar retomar o ambiente de tranquilidade. Se não passar do Flamengo, o Vasco só vai voltar a jogar daqui a quase um mês, quando começar o Campeonato Brasileiro. E aí é a única competição que vai restar em 2023. Não é o fim da temporada, não é o fim do trabalho, não é nada disso. Claro que a gente tem que sentar, tem que rever, tem que fazer os ajustes e tem que melhorar. Não tem outro caminho, esse é o único caminho a seguir. O Pedro Raul é bom jogador, tem muitas condições de ser titular do Vasco, de ser artilheiro do Vasco nessa temporada. A torcida tem que ter um pouquinho de calma com ele para que ele possa render o melhor que ele pode no Vasco da Gama. Ele foi o melhor, foi artilheiro, um dos artilheiros da temporada passada, e eu acho que ele chega também com essa marca para essa temporada. Claro que o sonho do jogador de futebol é o seguinte: sai de uma desclassificação como essa, o sonho do jogador de futebol é a próxima partida tem que chegar rápido. E vai chegar. Vai chegar. E como é que chega a cabeça do jogador? Quanto que isso pesa? Porque aí o cara vai dizer o seguinte: o 100% nesse jogo contra o Flamengo, se todos eles do Vasco da Gama jogarem 100% do que eles podem, não serve. Tem que jogar 110. Esse é o jogo de você ultrapassar os seus limites para tentar alguma coisa. Porque vem de uma derrota para o Flamengo, de uma desclassificação da Copa do Brasil, desconfiança e vaia, ofensas na torcida, mas são poucos que ofenderam o Pedro Raul ali na saída. Mas o Pedro Raul tem cabeça boa. A arquibancada é muito perto do túnel, né? Fica tudo muito em cima ali do campo. Mas o Pedro Raul tem cabeça boa, ele vai saber suportar isso aí, porque derrota para o Flamengo, desclassificação na Copa do Brasil contra o ABC e volta o Flamengo, é o sonho de todo jogador fazer uma partida como essa. Só que 100% nesse jogo não me serve. Não serve. Você tem que dar 110, 115, o que você puder. Deixar o seu coração, a sua alma dentro de campo. É isso que o Vasco da Gama tem que fazer. Eu estou entendendo errado ou o Pascoal está dizendo que o jogo para o Flamengo ficou mais difícil depois da eliminação do Vasco? Eu acho que os caras vão estar com mais vontade. Vão estar sim, porque é a hora de falar assim, ó, gente, deu tudo errado lá na quinta-feira e tal, mas hoje é o Flamengo pela frente, vamos nos entregar um pouco mais, né? Eu não gosto muito dessa história, vamos nos entregar 110%, porque mais de 100 você não consegue. 100% é o todo já. Como é que alguém faz 110%? Não, você tem que tirar um pouquinho. Faltam, às vezes você tem 100%, você ainda tem uma reservinha. Tem que gastar os 100%. Mas então a reserva faz parte dos 100%. Que você tem, aquela reserva que todo ser humano tem. Todo mundo tem, um pouquinho a mais.
Você já viu aqueles instantes em que a pessoa sofre um acidente e vê uma criança dentro do carro, ela vai e levanta o carro sozinha? Sim. De onde que ela tirou aquela força? É uma força que ela não tem diariamente. E ela vai descobrir aquilo lá. É isso que o Vasco da Gama tem que ter. É o 110. É um pouco a mais do que ele pode eu acho que eles vão estar assim, motivados para isso. Pressão, torcedor. Pode até abrir a hashtag aqui, que eles estão quase falando que o Vasco... Não estou achando... Não, eu acho que o Flamengo é favorito, hein? Eu quero deixar uma coisa da minha parte. O Flamengo é favorito. Sim, claro. Ponto. Mas acho que o Vasco pode fazer... Acho que é outra história, Dani. É outro jogo. Pode fazer um jogo bom de novo. Inclusive ganhar. Pode, inclusive, ganhar, evidentemente. Não abalado. O que você quer dizer, você quer fazer uma relação entre essa eliminação e esse jogo. Claro. Obviamente. Hoje, cabeça quente, hoje dia de dar explicações. É o 4º time, né? Acho que da Série A eliminado já, né? Por isso eu gosto muito dessa competição. Ceará tá Vacilou? na Série B. Não, já foram eliminados Vasco, Red Bull, Bull, Cuiabá, Goiás e Vasco. Cuiabá, Tá? Times da Série A. Que, teoricamente, todos enfrentaram times inferiores. Sim. Tá? Não, teoricamente não. Se a gente olhar técnica e investimento, são times inferiores. Sim, pois né? então. Mas aí ficaram pelo caminho, né? Sim. E times da Série B também. Times da Série B também caíram. O Juventude também foi mas eliminado, o Ceará mas não está na B, né? na A, né? Eu tô falando do A, Da Série B foram vários já. São 11 times já que eu acho que já caíram. Sim, aí a lista fica a lista fica com 15. Mas só da A, Bragantino, Goiás, Cuiabá e agora o Vasco. Então, a competição permite isso. E não é só aqui no Brasil, né? A gente vê lá fora também, às vezes um time pequenininho. Como aqui no Brasil, já tivemos times muito menores do que os favoritos e chegaram até o título e lá na Inglaterra, na Alemanha, em todo lugar acontece isso. E por isso esse mata-mata é muito interessante. Mas voltando ao que interessa, que é domingo agora, que o que já passou ontem, as desculpas devem ter sido dadas hoje, deve ter sido um dia muito de constrangimento para todos lá no Vasco. Agora, o Barbieri deu para treinar hoje? Não, né? Aí tem amanhã e joga domingo. Hoje é regenerativo. Então. E amanhã é aquela meia horinha só, né? Porque também não vamos desgastar é só ninguém. Posicionamento mesmo, só pegar pelo braço e posicionar. Acho que ele fez certo em pôr a maioria de titulares, ou todos os titulares, tinha que entrar com força total ontem, porque era importante demais, não podia passar por esse vacilo de ficar fora. Agora, esses caras, aí sim, talvez tenham que dar os 110% aí no domingo, porque nem todos estarão 100% recuperados, aí tem que pôr um pouco de vontade. Então, para fazer essa relação com o domingo, acho que vão estar motivados, sim. E o Pascoal fala, essa história, o jogador gosta do próximo jogo, para ver se tira o peso. É o que dá para tirar. Agora, a questão toda é... Não, o Flamengo tem nada a ver com isso, ele está fazendo o dele ali. Então, mas também é um jogo que vale muito para o Flamengo. Claro, o Flamengo passar de fase, chegar à final do Carioca, dá uma tranquilidade interna que esse Flamengo precisa. Então, assim, Barbieri tem que motivar de um lado e do outro lado. Como é que tá a cabeça também? Vamos ouvir aqui time, né, ele personagens vai colocar, sobre... vai ter 3 zagueiros? Acho que vai, ainda mais sem lateral direito. Falem, Barbieri e Fabrício Bruno, pra gente entrar aqui no clássico de vez. Não, a gente chega precisando do mesmo resultado simples. É evidente que esse resultado traz um peso, mas aí envolve a maturidade da gente como equipe saber virar a chave. Não, a gente não pode fazer mais nada sobre o que aconteceu aqui, infelizmente. É virar a chave, olhar para frente, procurar fazer boas escolhas, tomar boas decisões. Eu acho que no último jogo, apesar da gente sair com um resultado adverso, a gente conseguiu enfrentar eles e fazer um jogo parelho, um jogo equilibrado. A ideia é que a gente possa equilibrar novamente, aproveitar melhor as nossas oportunidades, ceder menos oportunidades a eles, não tem segredo. Tem que virar a chave, tem que seguir em frente. A gente sabe que inverteu a vantagem, mas ao mesmo tempo a gente sabe da responsabilidade que, cara, você jogar pelo empate, eu, falando por mim, acho que é o pior resultado que tem. Isso aí só vai valer, sabe, quando terminar o jogo. Aí sim, terminou, aí sim tem até uma validade. Tirando isso, a gente sempre busca vitória, Tenho total certeza que o próximo domingo vai ser um jogo dificílimo novamente, tem que estar muito concentrado, muito focado, porque acima de tudo agora eles provavelmente devem se atirar um pouco mais, porque precisa do gol. Então é ter tranquilidade, saber filtrar os momentos do jogo e quando tiver uma oportunidade ser letal.
Aí, ó, o Fabrício Bruno falando sobre a possibilidade do Vasco se lançar um pouco mais ao ataque, né? A gente tá vendo aí a temporada dos dois. Um aproveitamento, na verdade, muito parecido. É que o Flamengo, a gente tem que levar em conta que já teve não só mais jogos, como jogos que falam muito mais sobre a temporada, que são as finais que o Flamengo perdeu as 3, né? Então, isso talvez tenha um peso na paz rubro-negra. Olhando para dentro de campo, esse Vasco se lançando mais, Pascoal, eu vejo como até positivo para o Flamengo se as defesas estiverem abertas como estiveram no último jogo. Porque se lançar demais e abrir lá atrás, o Flamengo sabe aproveitar. Esse jogo esse jogo franco, o jogo de trocação, é muito favorável ao Flamengo. É do jeito que o Flamengo quer. O Vasco tem que jogar no padrão do Vasco, né? O Vasco tem que jogar no padrão do Vasco. Qual é o padrão do Vasco? Fechadinho, pegar uma bola, roubar, vai para dentro do Flamengo para tentar fazer o gol. Como jogou nessa partida aí, né? Perdeu 3-2 num lance de falha múltipla na zaga, quando saiu o gol do Fabrício Bruno, né? O Pumita deu vacilo, não tirou, e aí acabou saindo o terceiro gol da equipe do Flamengo. No mais, foi taco a taco. Eu, por exemplo, achei que o Jair jogando de primeiro volante não rendeu tanto como a gente poderia esperar. Eu acho que não pode deixar o Arrascaeta jogar com conforto. Né? Você colocaria o Rodrigo de volta para essa partida? Botar o Rodrigo de volta ali para tirar o conforto do Arrascaeta. Ele já é um baita jogador, e jogando com conforto, então ele toma conta do jogo. Ele não pode jogar confortável. Não pode ter jogo clássico, não pode ter vacilo, erro de saída de bola, se complicar. Não dá para ter esse tipo de jogo desse tamanho, não dá para ter esse tipo de situação. Se você analisar tudo, os acontecimentos, o jogo de quinta-feira do Vasco da Gama, o descanso prolongado que teve o Flamengo, com o treinamento, aí você vai dizer o seguinte, na minha opinião, o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito. Continua naquele patamar, para mim, dos 60-40. Não aumentou o fato do Vasco estar eliminado. Eu concordo com o Fabrício Bruno. Esse negócio, a gente tem a vantagem do empate. Que vantagem do empate, meu senhor? Vai que pega uma bola espirrada, o que acontece? Acabou a vantagem. O cara vai lá dentro do gol, e aí? Acabou a vantagem? Não tem mais? Não só acabou a vantagem, como acabou a classificação, né? Porque 1-0 a classificação é do Vasco, porque em 2 jogos placares somados, a vantagem do empate é do Vasco da Gama. O empate para o Flamengo só vai servir quando o jogo acabar. Sim. E quanto o jogo a bola estiver rolando, o Flamengo tem que brigar pela vitória. E eu imagino que isso vai acontecer. E o Vasco vai ter que brigar pela vitória. Eu imagino que isso vai acontecer. Claro que eu vejo o Vasco com algumas preocupações defensivas e no meio de campo, para não perder o meio campo, para não permitir que o Flamengo ganhe o setor, porque o Flamengo adora ganhar o meio campo. E no meio campo, e volta o Gerson, hein? Volta o Gerson. E no meio campo, no toque de bola... Aí que tá a minha expectativa. Que time que o VP